E como será a prova de redação nesse concurso imenso da Secretaria de Educação de Minas Gerais? Fica comigo nesse vídeo porque você vai descobrir. Olá pessoal, eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagem, já tive participação em bancas de concurso, aprovado em meia dúzia de concursos para lá, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, dentro do edital, como vai ser a prova de redação desse concurso cuja banca é a Fundação Getúlio Vargas. Bora para a tela. Então já está aparecendo aí, meu povo, ó, a prova de redação vai ter caráter eliminatório e classificatório, ou seja, se deu ruim na redação já está eliminado e a classificação da redação vai servir para que você suba ou não de posições, ok? E será realizada no mesmo período da prova objetiva, cabendo ao candidato administrar o tempo de realização das provas, ou seja, a prova vai estar lá, os caras vão te entregar a prova de redação no mesmo dia da outra prova e você vai se virar. Então não é igual no Enem que você tem um dia de redação e um dia da prova normal de marcar de xizinho. Note que às vezes você nem sequer vai ter a redação corrigida. Mas o que acontece? Se você não tiver a redação corrigida é porque você não atingiu os outros critérios. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Após o término do tempo previsto para a duração das provas, não será concedido tempo adicional para o candidato continuar elaborando ou transcrevendo o texto para a folha definitiva. Você vai ter lá um rascunho, tá? Dentro desse rascunho, você não vai ter a liberdade de dizer assim, olha, acabou a prova, agora deixa eu passar para a prova oficial. Não tem jeito. Se tá lá durante o tempo que você tem que fazer tanto o rascunho quanto à prova. Você não terá tempo extra, é isso que eles estão te dizendo aqui. O candidato receberá a folha de texto definitivo pré-identificada, ou seja, já vai estar seu nome e a sua matrícula, por exemplo. E vai ter que conferir o nome, número do documento, cargo almejado e assinar no local reservado. Eu não sei se vocês estão acostumados a fazer concurso aí, alguns vão ter o concurso pela primeira vez. É muito importante que você corrija isso logo no início. Por quê? Se acontecer da sua prova tiver, por exemplo, com o seu nome errado, e aí, o que você vai fazer? Você tem que levantar a mão, chamar o examinador, e o examinador vai te providenciar uma outra prova. E a logística, galera, é muito mais difícil do que você imagina. Se uma prova vier errado, o cara que estiver aplicando a prova na sua sala, ele vai ter que chamar um coordenador. Aí esse coordenador vai ter que chamar mais não sei o que, tem que fazer ata. É uma pancada de problema que para você conseguir trocar essa prova é muito mais difícil do que você imagina. Então pegou a prova, eu sei que vocês vão estar um pouquinho ansiosos no dia, confere para ver se está tudo certo e só depois você vai começar a fazer a prova de verdade, tá? E agora no próximo item exatamente o que eu falei para vocês, ó. Somente serão corrigidas as provas de redação dos candidatos aprovados na prova objetiva de acordo com o subitem 8.814. Então vamos voltar aqui no 8.814. Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver no mínimo 60% dos acertos nas questões do módulo 1 e conhecimentos gerais e no mínimo 60% de acertos nas questões do módulo 2. Portanto, senhores, senhoras e senhoritos, se você, porventura, não alcançar 60% na provinha de marcar, sua redação nem vai ser corrigida, porque você já está sumariamente eliminado. Então, antes de pensar na redação, você também tem que acertar aí as questões de marcar, que a gente também tem vídeo no canal sobre português. Conhecimentos específicos. E acertar ao menos uma das questões de cada disciplina. Então, se você foi lá, zerou matemática, zerou português, zerou qualquer disciplina, você está fora, sua redação não será corrigida. Então, vamos voltar aqui, porque a gente tem outro critério. Que estejam classificados em um número de até 10 vezes do total de vaga ofertado pela CRE, Unidade Central. Ou seja, se você tem lá 40, 10 vezes 40, vão ser 400 redações corrigidas. Então, para isso você tem que, primeiro, não pode tirar menos de 60, tá? E além de não tirar menos de 60, você também tem que estar dentro de 10 vezes a vaga do total do treco lá. Então, se tem 40 vagas, só vão corrigir 400 redações. É óbvio que isso daqui já está querendo dizer que se você tirar só 60% na prova, dificilmente sua redação vai ser corrigida, a não ser que a galera vá muito mal mesmo. Mas muito provavelmente só vai ter a redação corrigida aí o cabuquinho que tiver muito mais do que isso. Então a gente está pensando aí que esse concurso vai ser pauleira, vai ter muita vaga, mas também vai ser difícil. A gente sabe que a FGV não é uma banca fácil também, galera. Então trata de estudar aí, viu?
Depois ele vai continuar dizendo da ampla concorrência, papapá, e aí vai depender de onde que você está concorrendo, né? Você está concorrendo em ampla concorrência, você está concorrendo na galera de deficiência e por aí vai. Caso não haja candidatos aprovados suficientes na condição de PCD, esse total vai ser corrigido como se fosse ampla concorrência. Então, se ninguém se aprovou nesse critério, a vaga vai para o resto do pessoal. E não serão corrigidas as provas de redações dos candidatos que forem reprovados na prova objetiva no item lá de trás que eu falei. Então, você zerou alguma, a redação pode ser a melhor redação do mundo, porque ela não vai ser corrigida, ok? E os quais serão considerados eliminados e não terão classificação alguma no concurso público. Eliminado é game over. Não adianta falar assim, mas eu tirei total na outra, eu fechei a redação, não serve para nada, ok? E não serão corrigidas as provas de redações dos candidatos aprovados na prova objetiva, na forma lá de cima que a gente acabou de ler, que não estejam classificados no número de até 10 vezes da vaga ofertada, cargo, concorrência, etc., conforme o anexo. Então, vão ser considerados eliminados. Então, 10 vezes ali vai ser o número mágico, vai ser o número chave. E você não vai ter classificação nenhuma. Então, note, galera, que aquele negócio assim, de você ter naqueles concursos passados, do cara ter 40 vagas, o cara ficar na classificação 1000, e esse cara ainda entrar, dessa vez não vai acontecer, tá? Então, dessa vez, você tem que olhar a quantidade de vagas e, no máximo, estourando aí, você vai ter que estar entre 10 vezes o número dessa vaga. Então, perceba que a galera tá apertando mesmo o garrote aqui nesse concurso. O concurso não vai ser muito fácil mesmo. Então, serão respeitados os empates na última posição, ficando os demais candidatos reprovados e eliminados do concurso. Então, aqui vai considerar o empate. Se você empatou lá na última condição com uma galera, aí você vai ter um bônus. Então, pode acontecer de ficar um pouquinho aí a mais dos 10, mas não vai ficar muito, não. Não fica contando com isso, porque antigamente o pessoal falava assim, fiz 60%, estou classificado no concurso, mas isso não significa que você está aprovado. Por isso que eu sempre digo aqui que eu fui aprovado em mais de 10 concursos. Acho que foram 12, se não me falha a memória. Porque eu fui realmente aprovado, eu estava dentro da vaga. Então, uma coisa é classificado, que é quando você não é eliminado. E outra coisa é aprovado, quando você está dentro das vagas. Então, não conta muito com isso não, que pode dar ruim, tá? E, a prova de redação será atribuída nota de 0 a 20. Então, a redação poderá valer aí 20 pontinhos. E a prova de redação constituirá... Agora que é a parte aqui didática, galera, que a prova de redação consistirá na elaboração de texto dissertativo argumentativo sobre tema inédito e atual. Então aqui a gente já tem duas coisas que merecem ser analisadas. Primeiro, texto dissertativo argumentativo. Eu sei que você está achando aí que você sabe o que é isso, mas eu tenho certeza que você não sabe. O texto dissertativo e argumentativo são dois textos diferentes. Por isso que no concurso eles colocam dissertativo, argumentativo, porque são dois textos, dois tipos de textos diferentes. O que é o dissertativo a grosso modo, né? A gente tem vídeo explicativo aqui no canal de maneira mais aprofundada. Mas a grosso modo, o que é um dissertativo? É um texto que fala sobre alguma coisa defendendo um ponto de vista. Mas ele tem uma diferença com o argumentativo, porque o argumentativo ele tem como objetivo fazer uma argumentação para convencer alguém de alguma coisa. Perceba, existem alguns concursos, e a gente já teve, por exemplo, o concurso da polícia que fazia isso, que o texto era só dissertativo. Por exemplo, dava um tema lá, qualquer tema, fome no mundo. Aí dentro desse tema, você não deveria propor uma solução para a fome do mundo, você não precisava argumentar, você só precisava dissertar sobre. Então você ia dar argumentos dizendo, olha, existe fome no mundo, porque tem muita comida desperdiçada, e você poderia falar sobre isso, tal, mas você não poderia dar uma resolução para o problema. Já nesse concurso aqui, você tem que fazer as duas coisas. Você precisa falar sobre o problema, que é uma dissertação, e você precisa responder de forma que você vai resolver um problema. Então você vai se inscrever no canal nesse momento, porque claro, nós vamos fazer vídeos sobre essas questões e como você vai resolver a redação, ok? Então continuando, temos aqui mais duas outras coisas, tema inédito e atual. Sempre nas provas, principalmente do Enem, existe um erro clássico que a pessoa fica falando que você tem que estar atualizado. Em termos de Enem, isso é coisa que não tem nada a ver. Quem faz isso sempre quebra a cara, porque o Enem tem uma quantidade imensa de banco de questões que ele vai reciclando aquele treco ali e ele nunca pega temas atuais. Já aqui na FGV, eles estão deixando bem claro que o tema vai ser inédito,
Ou seja, não adianta você achar que vai cair tema repetido, tá? É claro que eles têm uma quantidade de temas que é só fazer combinação, que pode ser a mesma coisa, mas não é igual. E você tem temas que são atuais, então eles provavelmente vão pegar alguma coisa que está em voga no momento. Essa prova ainda provavelmente não foi totalmente finalizada, eles devem ter algumas ideias de temas, mas eles vão pegar alguma coisa que está dominando aí o noticiário e vão falar sobre eles, tá? Extensão mínima de 15 linhas. Quem segue os nossos modelos, quem comprou o meu livro aí, que está sempre entre os mais vendidos da Amazon, quem comprou aí o meu curso, que sabe que tema de redação não é uma coisa que você precisa se preocupar, o que você precisa é ter os modelinhos certinhos para que você tenha confiança para fazer. Então, 15 linhas é mamão com açúcar para quem segue a gente aqui, quem aplica a nossa metodologia, nada de braçada. Nosso problema não é o tanto de linha mínima, nosso problema é a máxima, porque o cara escreve tanto que quase nunca cabe nas 30 linhas. Dependendo do tamanho da letra do caboclo, a gente tem que cortar algumas coisas, tá? E com base em tema formulado pela banca examinadora. E aqui vem outra informação importante, primando pela clareza. Então nós vamos ter que ter muito cuidado com o vocabulário. Eu sempre prego, né, que você tem que ter muita atenção, você tem que ser muito específico com as palavras, tá? O brasileiro, ele maltrata as palavras, ele chama tudo de qualquer coisa. E você tem que ser claro, dizer as palavras exatas daquilo que elas realmente significam, tá? Precisão, ou seja, você não pode ficar usando sinônimo para lá e para cá de qualquer forma. Consistência, e consistência tem a ver com você começar falando de um jeito, terminar de outro. Começar defendendo um ponto de vista, terminar defendendo o mesmo ponto de vista, que dentro das redações que eu fico corrigindo aí, é muito comum o aluno falar uma coisa lá em cima, lá embaixo ele desmentiu o que ele acabou de falar lá em cima. Vocês podem achar que não, isso acontece muito. E concisão. Concisão é aquilo que a gente faz aqui no canal. A gente já vai direto ao ponto, não fica enrolando. Redação não aceita enrolação. Tanto que é o nome do nosso livro aí, Redação Sem Enrolação. Se você ficar enrolando na redação, pensando assim, olha, eu vou preencher essas linhas aqui, e aí o examinador ele vai conseguir me dar mais pontos porque eu estou enrolando. Não vai não. Não vai não, tá? O examinador não vai te dar mais ponto pela quantidade de linhas que você fez à toa. A quantidade de linhas, ela vale. Uma redação de 30 linhas, provavelmente ela vai ter uma nota maior do que uma redação de 10, mesmo porque a de 10 vai ser eliminada, né? Mas vamos pegar o exemplo mínimo, uma de 15. Se você faz a redação mínima de 15 linhas, muito provavelmente a sua nota vai ser menor do que um cara que fez uma redação de 30 linhas, tá? Muito provavelmente. Então é o tipo da coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque se a gente pensar que quantidade é qualidade, em termos de redação é sim, tá? Você tem que escrever bastante. Então, continuando, na prova de redação será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 10. Então, você tem que passar de 10 pontos para você conseguir, ou seja, 50%, né? A prova vale 20, você tem que tirar pelo menos 10. A prova deverá ser feita com caneta esferográfica, fabricada em material transparente e tinta preta, preferencialmente, ou azul com grafia legível. Galera, não é para levar aquelas canetas tudo cheio de frufru, aquelas canetas que você não consegue ver através dela, porque aquilo ali a galera faz um negocinho estilo NASA, né? Coloca chip ali, conversa com Marte, essas coisas não pode. Você tem que levar aquelas canetas que o sujeito consegue ver o tubo, por isso que é um material transparente. E eu já vi em concurso gente chegar lá e o examinador fazer o cara tirar e escrever só com aquele tubinho da caneta lá, porque só com aquela partinha mesmo que escreve, porque não podia ficar dentro da coisa que não dava para ver a tinta da caneta. Então isso aí é muito sério, tu compra 50 canetas e leva no dia. A fim de não prejudicar o seu desempenho da correção da banca, não será permitida a interferência e a participação de terceiros, salvo o caso em que o candidato tenha solicitado condição especial e tenha tido deferimento, né, para a realização das provas. Então é claro que você vai ter que fazer a sua prova sozinho de redação. Você não pode dizer, mas eu tenho tal problema. Então você tem tal problema, você tem que pedir antes para que você possa ter o atendimento disso. E a folha do texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da prova de redação. Então, rascunho não vai ser avaliado, que é o que diz na sequência. As folhas para rascunho contidas no caderno são de preenchimento facultativo e não vão valer nota para a finalidade de escrita no subitem anterior. Então, você foi lá, escreveu um monte de coisa errada no rascunho, quando você passar para a folha principal só que vai ser julgada. Você pode, inclusive, escrever na prova também, que é só a parte de fazer xizinho lá que vai ser considerada, tá? E durante a prova de redação não serão permitidas consultas, nem oferecidas folhas adicionais para o rascunho. Então, aquela galerinha que faz poema, escreve um negócio gigantesco lá, divaga, meu filho, não vai ter outra.
Você vai ter que se virar na que tá lá, ok? Claro que poema não pode fazer porque o texto é dissertativo argumentativo, né? Óbvio, eu espero que vocês tenham entendido isso. Então, ao final das provas, o candidato deverá entregar integralmente o caderno de redação ao fiscal da sala. Você tem que pegar e entregar ele tudo, até o rascunho. O candidato deverá escrever a prova de redação primando pela abordagem completa do tema. A abordagem do tema é um negócio que parece fácil, mas não é. Já vou dar uma dica bônus, e só isso aí já vale a inscrição e o like aqui no canal, tá? Que eu duvido que você viu isso aí em outro canal. Para você atender plenamente essa abordagem do tema, tem um macete que é o seguinte: você precisa escrever todo o tema da redação. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que, cara, como resolver o problema da fome no mundo? Às vezes o aluno vai lá e só fala como resolver o problema, tal. Não fala da fome ou não fala do mundo. Todas as palavras você precisa colocar. Então, se o tema da redação for como resolver o problema da fome no mundo, você precisa colocar resolver, problema, fome, mundo. Essas palavras precisam aparecer. Se essas palavras do tema não aparecerem, a sua redação será uma redação tangente, ou seja, a sua redação não poderá ser considerada uma redação que teve abordagem completa do tema. Então, adequação do tipo solicitado, então tipo dissertativo argumentativo, você foi lá e fez um poeminha, você vai tirar 0. Uso das normas de registro formal e culto. Então não é, porque na minha linguagem, digamos assim, lá da minha região, a gente fala assim, assim, assado. Beleza, tá certo dentro da gramática que você observa o mundo, que a gente chama da gramática descritiva, mas essa gramática descritiva não vale no concurso. Só vale a gramática normativa, ou seja, só vale a regra da gramática vigente. O resto não vale. Tu vai tirar 0, então não faça isso, ok? Pelo emprego de elementos que garantam a coesão textual, ou seja, conectivos, que a gente já trabalhou demais aqui no canal. Usar porém, usar pois, usar sim, usar portanto. Conectivo você tem que colocar um monte no texto, porque isso vai ser julgado. E tem que estar certo também, lógico, né? Você tem que saber o que é um porém, você tem que saber o que é um mas, que senão não dá certo. E pela coerência das ideias apresentadas. Então a coerência é aquilo, começou a falar de uma coisa, termina falando dela. Não viaja na maionese não, tá? Por exemplo, esse vídeo aqui é específico, é sobre como será a redação na prova da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Então eu não estou divagando muito, que eu tento, né? Não divagar muito para outras coisas nada a ver. A gente tem que focar no que está sendo pedido, ok? E a prova de redação, agora vamos para a parte aqui mais importante, digamos assim, galera. Ó, a prova de redação apresentará os seguintes critérios e pontuações definidas a seguir. Abordagem do tema. Considera-se se o texto do candidato atende ao tema proposto. Fuga completa do tema proposto é motivo para tirar 0, ou seja, a redação nem vai ser corrigida. Se você devagar demais, não falar nada sobre o que pediram, você vai tirar 0. Então, já alerta, a gente tem um vídeo aqui sobre isso, mas eu vou repetir, depois nós vamos fazer vídeo específico sobre essa redação. Se você foi lá e já começou sua redação falando assim, esse problema tal, e nunca colocou as palavras do tema, você vai tirar 0. Você não pode considerar que dentro da sua redação o cara já sabe do que a redação é. Você precisa falar. Então, se você não falar, meu querido, você vai tirar 0. Então, a abordagem completa vai valer 4 pontos. A estrutura, que é o tipo do texto, e coerência, ó, considera-se aqui conjuntamente os aspectos referentes ao tipo do texto proposto e a coerência das ideias. Fuga completa do texto é motivo para zerar e não vai ser corrigida de forma nenhuma. Então, avalia-se aqui como o candidato sustenta a sua tese em termos de argumentação. Como se essa argumentação está organizada, ou seja, se você começou falando de uma coisa, lá embaixo você terminou falando da mesma, ou se você saiu do texto, você saiu de órbita e foi para Marte. Macroestrutura, se o texto tem introdução, desenvolvimento, conclusão, parece óbvio, mas muita gente nem faz isso. E também vai avaliar o tipo de interlocução. Vai se tratar de uma dissertação argumentativa e ela tem que prezar pela objetividade, ou seja, não pode viajar muito na maionese. Sendo assim, o uso da primeira pessoa do singular e da segunda, singular e plural, poderá ser penalizado. Então sabe aquela redação que o cara vai lá e fala assim, se você não acha que a fome é um problema, você está errado, porque eu acho que é um problema. Putz, já vai tirar uma porrada de pontos seu aqui porque você falou isso, porque não pode, tá?
Eu acho que isso aqui nem precisava ter no edital, porque se o sujeito está fazendo um concurso ainda mais dessa magnitude, eu acho que ele deveria saber disso, né? Então não pode. Claro que tem gente que nunca fez concurso e está fazendo, por exemplo, as áreas técnicas. Mas isso daqui, lá no colegial, os meninos já tem que estar um pouquinho treinados nisso daí. De toda forma, está explícito no edital. Depois você não pode reclamar. Então não é para fazer de forma nenhuma. Mesmo porque se fizer, sua nota vai ser diminuída e você não vai passar, né? Então será considerado aspecto negativo a referência direta à situação imediata da produção. Exemplo. Como afirma o autor do primeiro texto da coletânea, como solicitado na prova proposta. Se você voltar lá naqueles textos motivadores que eles te dão e usar lá aquelas citações, aquelas referências, você vai ser penalizado. É por isso que a gente aqui sempre incentiva que o aluno aprenda algumas citações. A gente tem vídeo aqui sobre isso. Que você decore algumas citações de cabeça mesmo, para chegar lá você usar elas como referência. Muitas vezes o aluno não faz isso, ele chega lá desarmado na prova, ele chega lá achando que vai baixar uma entidade dele e vai fazer, e ele volta lá no texto, como ele fica apavorado, ele volta lá no texto e começa a procurar dentro do texto alguma frase de impacto. Só que isso aqui também tá claro, vai ser penalizado. Pega aqui então o nosso vídeo que fala sobre citação, dá uma lida, decora algumas citações, prega ela na sua cabeça e chegando lá, use-as, porque aí isso sim vai ser valorizado, mas o que tá no texto não, ok? E na coerência será observada, além da pertinência dos argumentos mobilizados para a defesa do ponto de vista, a capacidade do candidato de encadear as ideias de forma lógica e coerente, ou seja, você começa com um argumento pequenininho e vai aumentando até seu texto chegar no ponto final. Você não pode já dar a resolução lá em cima e lá embaixo você falar que o problema era assim, assim, assado. Você primeiro define o problema lá em cima, lá embaixo você arruma a resolução. E vão ser considerados aspectos negativos a presença de contradições das ideias ou a falta de parte. Ou seja, você foi lá e dividiu o texto mal dividido, ou seja, você foi lá, não colocou introdução, desenvolvimento e conclusão, você não colocou, por exemplo, 3 parágrafos. Fazendo isso, você não tendo colocado 3 parágrafos, você automaticamente vai ser penalizado. Então você não pode fazer isso, ok? Vamos seguir aqui então, meu povo. Então tá dizendo aqui o seguinte, ó. A prova de redação deverá respeitar o mínimo de 15 linhas e máximo de 30, não sendo corrigidas as de 15, que a gente já falou lá em cima, abaixo de 15, que a gente já falou lá em cima. Somente vai ser computada aquela linha que apresentar pelo menos uma palavra inteira, não sendo considerado fragmento de palavra. Então você foi lá, separou, a sua última linha é um restinho de uma palavra lá de cima, não vai ser considerada, não é nem considera-se aqui não, tá? E o texto definitivo não pode ser assinado, rubricado, nem conter local de prova, nem nada, porque isso, qualquer coisa que te identifique, você também tira 0. Porque eles não podem saber quem fez a prova, porque senão o edital, a prova vai estar toda comprometida, tá? Não vai poder usar corretivo, que também eu acho óbvio, né? E a redação terá nota 0 se fugir do tema, apresentar nome parcial, desenho, rubrica, apelido, qualquer coisa. Isso aqui vocês têm que tomar muito cuidado, porque às vezes cai numa redação algum tema sensível, por exemplo, quando caiu a redação de surdo-mudo, teve muito aluno que contou caso pessoal, porque é um tema sensível da pessoa, a pessoa vive isso dentro de casa às vezes. Então quando isso acontece, você tem que tomar muito cuidado se for um tema sensível. Tome cuidado, porque senão você vai quebrar a cara, tá? Não é para você levar para o lado pessoal, porque não é pessoal, galera. Obviamente, se tiver em branco você vai tirar 0, é claro. Apresentar texto sobre forma não articulada verbalmente, desenho, tem gente que faz isso, vai por mim. Escrito em língua que não seja português, então guarde seus conhecimentos de outra língua para você. Letra legível e incompreensível. Letra feia não quer dizer letra ilegível. A minha letra é muito feia, mas ela é bastante legível. Então tenha uma preocupação de desenhar a letra bem bonitinha, para o cara conseguir saber o que está escrito. Lembra que o examinador ele não é seu pai, nem sua mãe, nem seu professor do primário lá não. Ele não quer saber. Se você errou, ele não vai ter piedade não. Escreva bonitinho, se é um A, você vai escrever um A, se é um B, você vai escrever um B, beleza? Apresentar texto definido fora do espaço, mesmo porque a prova ela vai ser escaneada para o corretor. Se você escrever fora, ele não vai ver. Então é claro que você não pode fazer isso. Apresentar 14 linhas ou menos ou 31 linhas ou mais do texto escrito, contando o título. Então o título conta como linha. Você foi lá, escreveu o título, escreveu mais 30, significa que você tem 31. Então essa uma que está de baixo, ela não vai ser considerada. Composto por cópia, então você foi lá, pegou um texto lá da sua parte, lá do texto de cima, que eu acabei de falar para você não fazer, mas você foi lá e fez isso. Essas linhas que você copiou não vão ser consideradas, então nem tenta pagar de esperto dizendo isso aqui não vai funcionar não. Então, apresentar formas propositais de anulações, impropério, foi lá, falou um palavrão, xingou alguém, fez politicagem, vai tirar 0 também.
Texto jocoso. Galera, pelo amor de Deus, esquece a tal da entre aspas. Isso aqui não aceita ironia. Você foi lá, fez orelha, professor, mas eu coloquei entre aspas. Não se aceita. Antigamente, os concursos e o Enem também aceitavam esse tipo de coisa. Foi lá, não, mas eu citei esse livro aqui, tem um título aqui meio engraçadinho, tem um título com uma palavra meio feia aqui, mas tem um palavrão, eu coloquei, mas eu coloquei entre aspas. Você vai tirar 0. Eu digo sempre para meus alunos, não tente inventar a roda. Não faz isso porque vai dar errado, você vai quebrar a cara. A nota do critério que avalia o tema só será atribuída a partir do que estiver escrito no corpo do texto. Portanto, qualquer elemento relacionado ao tema que esteja presente apenas no título não vai ser considerado. Ou seja, lembra que eu acabei de falar aqui em cima que você precisa repetir dentro do texto o tema? Tem gente que paga despertinho, vai lá no título, coloca o tema e depois nunca mais fala dele dentro do texto. Você precisa falar. Isso aqui tá claro no edital, tá? A gente já usa isso com os alunos com metodologia, mandando ele fazer no texto, mas aqui fizeram mais ainda, que já deixaram claro no edital. Por quê? Porque eles sabem que os alunos não fazem, mas você vai fazer, eu espero pelo menos. E a proposta da redação da FGV apresenta uma coletânea de textos motivadores que servem como ponto de partida para a reflexão sobre o tema que deve ser abordado. Textos compostos apenas por cópia vão receber 0. E texto que seja identificado a predominância de cópia em relação a textos autorais terão a nota final diminuída. Então, se ele perceber que você só está copiando um texto de alguém, que você tenha gravado porventura na sua cabeça, caiu o tema lá, você fala, putz, mas tem um tema, esse tema tinha um texto de fulaninho que eu li que é bom demais. Vai dar ruim, não faz isso não. E aí depois o sigilo e a impessoalidade serão mantidos durante o processo, por isso que você não pode colocar nada que te identifique, meu caro. E para a correção da prova, ele vai ser digitalizado, que é o que eu falei lá em cima. E a identificação do candidato vai ser omitida, então eles escaneiam apenas a parte que não aparece o seu nome. E só então vai ser disponibilizada para correção através de uma plataforma, que os corretores recebem no computador deles, tá? Então quem já participou de banca de concursos, que eu já falei, quando aparece aí, o cara vê no computador dele ou no celular, às vezes ele tá na praia corrigindo, etc. Aparece no celularzinho dele, ele vai lá, clique, e dá a nota pro camarada, tá? Então, assim, não é papel, o seu papel não vai aparecer lá. Daí a importância de você fazer uma letra bem desenhadinha e bem bonitinha, porque o seu texto vai ser lido na tela, o seu texto não vai ser lido no papel, ok? E na folha definitiva da prova de redação, constará no rodapé a seguinte informação. Para a correção, essa folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida. Muito bem, e depois fala do recurso, etc. Eu acho que aqui vocês já conseguiram ter mais ou menos um panorama do negócio. Espero que esse vídeo, galera, tenha sido útil para você. E se foi, galera, dá uma inscrição aí no canal, dá um like bonito para ajudar o tio aqui. E vamos junto no concurso, vai dar para passar, eu acho que vai dar bom. Tem muita vaga. Não deixa esse bonde passar. Se você ainda não começou a estudar, tá na hora. Dá uma maratonadazinha no nosso canal aqui, a gente já tem muito conteúdo. E pra frente a gente vai fazer mais conteúdo específico sobre isso aqui, ok? Então por hoje ficamos por aqui, meu povo. Até a próxima. Fui!